pra você não vai dar certo. Seus planos fracassaram, seus sonhos morreram, seus projetos estão sempre dando errado. O seu nome foi riscado, todos te esqueceram. Olha aí, ó. Não ter ouvido a voz do inimigo. Às vezes pra ganharmos temos que perder o que muitas vezes está de errado. Seu nome lá no céu é comentado e analisado pelo próprio Deus. Quem olha pra você, ele despreza, mas ele se esquece que foi Deus quem te escolheu. Quem te viu no anonimato e não te ajudou, só lhe desprezaram enquanto pedras te atirou. Olha o que acontece. Vamos olhar e ver o quanto Deus te exaltou. É assim que Deus faz. Uma nova história Deus vai escrever, irmão, em sua vida. Eu já posso ver, pousado na fé, uma nova saída. Quem te viu, não te ajudou. Vamos se arrepender e vou cantar um hino de vitória com você. Aleluia! É assim, amado, que Deus vai fazer na sua vida. Quantos creem e acreditam que nesta manhã o Senhor tem poder para mudar a história das nossas vidas e escrever para nós uma nova história? Aleluia! Diz a palavra do Senhor que Deus, Ele virou o cativeiro de Jó quando Jó era novo pelos seus amigos. Aleluia! Oh, aleluia! Escuta, não ter ouvido a voz do inimigo. Às vezes pra ganharmos temos que perder, é verdade. Seu nome lá no céu é comentado e analisado pelo próprio Deus. Quem olha pra você, ele despreza, mas ele se esquece que foi Deus quem te escolheu. Quem te viu no anonimato e não te ajudou, só lhe desprezaram enquanto pedras lhe atirou. Olha o que Deus vai fazer. Aleluia! Vamos olhar e ver o quanto Deus te exaltou. Canta, igreja! Uma nova história Deus vai escrever nova sua vida. Eu já posso ver, casado na fé, uma nova saída. Aleluia, Deus! Te viu e não te ajudou. Vou se arrepender e vou cantar um hino de vitória com você. Vou se arrepender e vou cantar um hino de vitória com você. Vou se arrepender e vou cantar um hino de vitória com você. Oh, aleluia! É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não dá mais tempo, né, pastor? Eu gosto de louvar, irmãos, mesmo rouca, mas eu gosto de louvar a Deus. É o ministério que o Senhor Jesus, Ele me chamou, Ele me escolheu nesse ministério, aleluia. E há muitos anos que venho aí adorando ao Senhor, viajando. Quando saiu este CD, o Senhor disse para mim: filha, entregue a chave da sua casa, entregue a chave do que te pertence, porque eu vou te enviar de cidade em cidade. Aleluia, Deus, Ele é fiel. Assim que o CD chegou nas minhas mãos, nem na cidade de Rio Branco eu não estava ainda, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E o Senhor disse: filha, arruma as malas, porque eu vou te enviar. E ali o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor me levou ali para Campo Grande, estado de Mato Grosso. E depois o Senhor disse: com 20 dias, eu estava ali com uma saudade de casa, querendo voltar para a minha casa. O Senhor disse: filha, não, tu não volta agora, porque eu vou te levar para um outro estado, aonde, filha, eu tenho uma grande obra
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. O livro de Números. Números, capítulo de número 26. Números 26. É o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Depois nós temos Deuteronômio. Os 5 livros que escreveram Moisés. 26, capítulo 26, versículo de número 33. Aí depois nós vamos para o capítulo 27. Diz a palavra do Senhor. Podemos ler? Amém? Números 26, 33. Diz assim: porém, Zelofiade, olha o nome desse homem, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofiade foram Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Amém? Veja o nome delas aí. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Agora o capítulo 27. Capítulo 27. Chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas filhas. Aí repete de novo aí, né? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, ou Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraram, ou se tiraria, o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofiade falaram retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seu irmão. Porém, se não tiver irmão, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui num trabalho de círculo de oração. E quando o pastor me falou sobre, para trazer aqui de manhã um estudo falando trabalho do círculo de oração, eu então comecei a questionar com Deus o que nós iríamos falar aqui nesta manhã. E Deus me levou nesse texto que nós acabamos de ler, um texto maravilhoso que fala sobre 5 mulheres. 5 mulheres. Então, nós nesta manhã vamos trabalhar com o seguinte tema, ou título, né? 5 mulheres e um propósito. 5 mulheres e um propósito. Qual era o propósito dessas 5 mulheres? A herança
da terra prometida. Nós estamos aqui também nesta igreja, e como igreja do Senhor, espalhados pelo mundo afora, todos aqueles que confessam o nome de Jesus, estamos numa caminhada, numa marcha. E qual é o nosso propósito? Qual é o objetivo dessa nossa caminhada? É a herança da terra que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Essas mulheres estavam questionando, buscando um direito que lhes caberia. Porém, elas não tinham o direito. Apenas, irmão, porque não tinha um irmão homem. Olha que covardia. Olha que situação difícil. Caminharam durante 40 anos no deserto e estavam caminhando. Mas elas não tinham direito de herdar a terra que mana leite e mel, simplesmente pelo fato de não ter um irmão homem. Que culpa teve o pai delas e a mãe de ter 5 filhas mulheres e nenhum homem? Agora, essas mulheres nos traz muitas lições e que nesta manhã nós iremos aprender algumas aqui neste lugar. Que elas não concordaram com a situação. Elas não ficaram paradas ou paralisadas diante dessa adversidade que estava sobre elas. Mas elas foram à luta. Elas levantaram uma bandeira em prol dos seus direitos. Aleluia. Irmão, nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Nós estamos caminhando para a terra que o Senhor nos preparou, para a terra que o Senhor nos prometeu. E nesta caminhada nós temos que lutar pelo aquilo que é de direito nosso. Aleluia. Então nós não podemos concordar com o mundo, nós não podemos concordar com a obra de Satanás, mas nós temos que concordar com o que a palavra do Senhor nos prometeu. Aleluia. E se o Senhor nos prometeu dar a terra celestial, então é para lá que nós temos que caminhar. Aleluia. Lá é o nosso alvo, é o nosso propósito, é o nosso objetivo. Amém? Quem está caminhando para Canaã celestial, levanta a sua mão. Aleluia. Todos nós estamos caminhando para Canaã celestial. Agora é fácil chegar lá? Irmão, não vai ser fácil. Tem muitos obstáculos, tem muitos problemas, tem muitas adversidades, tem muitos montes, morros. Para chegar aqui não é fácil. Não é isso? Todos nós sabemos a dificuldade que é para chegar aqui. Mas nós chegamos aqui. Aleluia. Para chegar no céu, a Bíblia diz que é com força, é por violência que se toma o reino de Deus. Aleluia. E o que é que nós aprendemos aqui com essas mulheres logo de cara? Primeiro, que elas eram filha de um homem chamado Zelofehade. Esse homem era descendente da tribo de Manassés. Quem era Manassés? Manassés era um dos filhos de José que nasceram no Egito. Manassés e Efraim. A promessa para a tribo de José passou para os 2 filhos. Porque antes de Jacó morrer, Jacó chama os filhos de José e os abençoa. Então a tribo de Manassés recebeu meia herança e a tribo de Efraim meia herança, formando assim uma tribo. Somando com os 11 irmãos, daria então as 12 tribos, aleluia, de Israel. Então eles tiveram o direito. E esse homem era descendente de José. Era descendente e era da tribo de Manassés. E essas mulheres eram descendentes, elas tinham direito. Tinham direito. Mas por causa de um estatuto que havia ali em Israel, em que o homem que não tivesse filho homem não poderia herdar a terra. Olha que coisa. Mas estas mulheres, sabendo disso, levantaram uma bandeira. E aqui tem uma lição tremenda para nós, chamada o movimento dos sem terra. O primeiro
MST, pastor, que nós encontramos na Bíblia, não é esse aí do PT. O primeiro movimento dos sem terra foi desencadeado no ano de 1452 antes de Cristo, e por estas 5 mulheres de atitude, aleluia, que levantaram uma bandeira e disseram: nós vamos falar com Moisés, porque nós temos também direito de herdar a terra que o Senhor prometeu aos nossos pais, aleluia. Amém, Jesus. Quantas vezes o homem não toma uma atitude? O homem é chamado, né, por muitos aí de um banana dentro de casa, e a mulher fica sem rumo. Essas mulheres aqui, o pai tinha falecido, não tinha irmão para lutar por elas, mas elas levantaram uma bandeira e não, nós vamos à luta, aleluia. Então eu quero dizer para você, mulher, nesta manhã, levante a bandeira e saia à luta em busca daquilo que o Senhor lhe prometeu, aleluia. Ah, mas eu não tenho ninguém que lute por mim, eu não tenho ninguém para buscar por mim. Então levante a bandeira, porque maior, a Bíblia diz, é o que está conosco do que o que está no mundo. E se o Senhor fez a promessa a você, Ele é fiel para cumprir. Interessante que o nome dessas mulheres, todos têm um significado. A primeira delas, Macra, o nome dela, irmã, é cântico. Em hebraico quer dizer cântico. O segundo nome é Noa, e que significa movimento. Movimento. Movimento fala de quê? De ação. De pessoa que não fica estacionada, mas que ela sai em busca do que lhe pertence. A terceira mulher que nós encontramos aqui é Ogla, que quer dizer perdiz. E eu fui pesquisar, falei: o que tem a ver perdiz com o nome dessa mulher? E eu comecei a observar: a perdiz não é ave que fica nas árvores, não é ave que fica só voando. Perdiz é ave que vive na terra. Perdiz é ave que faz o seu ninho na terra. Então esta mulher, ela honrou o nome dela quando ela foi em prol e em busca da terra que lhe era de direito. Aleluia. Eita glória. O nome, irmão, traz a identidade da própria pessoa. Nós temos que honrar o nosso nome. A Bíblia diz que é melhor o bom nome do que o bom unguento. Aleluia. E a quarta mulher que nós encontramos aqui, o nome dela é Milca, que quer dizer conselho. Quer dizer, uma mulher que aconselha, uma mulher que sabe julgar as coisas. Dentro da igreja, essas mulheres representam as irmãs do círculo de oração. Uma fala de cântico, aquela que está sempre alegre, aquela que tem sempre uma canção para transmitir para as outras. A outra fala de movimento, aquela que se levanta, coloca as coisas para funcionar, para caminhar, que não fica estacionada, mas ela faz com que a coisa ande. A outra fala da perdiz, é aquela que sabe a terra aonde ela está. Aonde você coloca, ela sabe desenvolver. Por quê? Porque ela é da terra. Aleluia. E a outra é conselho. É aquela mulher que sempre você procura, ela tem uma palavra de conselho. Minha filha, vamos em frente. Olha, a situação está difícil, mas o Senhor nos garante vitória. Aleluia. Tem sempre uma palavra de incentivo. Aleluia. E a última, Tirza, fala de beleza. Aleluia. Aquela que encanta. Porque tem muita mulher na igreja que a beleza dela é só o exterior, mas ela não encanta. Ela não tem uma beleza interior. E a Bíblia diz lá em Pedro que a beleza da mulher não deve ser no frisado do cabelo, não deve ser no uso de joia, mas deve ser no quê? No homem interior, aleluia. Deve se comportar, aleluia, com algo que vem de dentro. Então o nome dessas mulheres
também nos trazem lições. Amém? Vamos aqui em frente. E o que é que mais nós aprendemos aqui? Que essas mulheres, elas demonstraram uma atitude, aleluia, contra a discriminação. Por que contra a discriminação? Pelo fato delas não terem irmão homem. Nós vamos ficar de fora? Não. Isso é discriminação. Porque quando nós saímos do Egito, Deus prometeu que nos daria a terra que mana leite e mel. Aleluia. Agora que negócio é esse? Porque nós não temos irmão, homem. Nós vamos perder a herança? Não vamos conformar com isso não. Vamos fazer aqui uma reunião, vamos convocar o líder Moisés, vamos convocar o sacerdote Eleazar e vamos convocar os 12 príncipes de cada tribo, ou seja, o cabeça de cada tribo. Inclusive Gamaliel, que era o príncipe de Manassés, da qual elas pertenciam. E a Bíblia diz que elas vão até o tabernáculo, ou seja, até a porta da tenda, onde Moisés, o sacerdote Eleazar e os 12 príncipes estavam reunidos. Eu posso imaginar, imagine comigo, 5 mulheres passando agora pelo meio, porque as tribos, como é que as tribos se instalavam? Imagine, o púlpito aqui é o tabernáculo. 3 tribos ficavam do lado sul, 3 tribos do lado norte, 3 tribos do lado ocidente e 3 do lado oriente. E os levitas ficavam espalhados em volta, bem próximo, junto ao tabernáculo. Era como uma cidade dessa, aqui do lado sul, uma outra cidade do lado norte, uma outra cidade do lado oriental e outra cidade do lado oriental. Agora imagine essas mulheres que ficavam do lado oriental, a instalação das tendas deles ficavam ali, elas levantam às 5 e saem em uma marcha. Imagine vocês, alguém questionando, aonde é que vai essas 5 malucas? Aonde é que vai essas 5 mulheres? E elas dizendo, nós vamos reivindicar aquilo que é de direito nosso. Aleluia. Eu posso imaginar alguém dizendo, mas vocês não têm direito, porque vocês não têm homem que represente vocês, vocês não têm irmão, o pai de vocês já morreu. Não, nós vamos falar com Moisés, aleluia, porque ele vai interceder a Deus. Elas sabiam que se Moisés intercedesse por elas a Deus, Deus tinha uma palavra para elas, aleluia. Quando nós nos aproximamos de Deus, irmão, Deus tem uma palavra para nós, aleluia. Alguém disse, olha, não adianta você ir lá. Para que você vai lá naquela campanha? Para que você vai lá naquele trabalho? Por que você vai lá naquele monte orar? Por que você vai pedir ajuda para alguém? Não, irmão, alguém que não tem visão celestial age dessa forma. Mas quem tem visão celestial, aleluia, ele vê a vitória diante das impossibilidades. Ele vê a vitória diante das muralhas. Ele vê a vitória diante do mar, aleluia. Essas mulheres não tinham chance nenhuma aos olhos humanos. Elas não tinham direito, elas não poderiam alcançar a promessa. Mas uma coisa elas fizeram, nós vamos falar com o líder Moisés. E a Bíblia diz que elas chegando lá, falaram com Moisés. O nosso pai Zelofiade não teve filho homem, mas teve 5 mulheres de coragem. Eu posso imaginar ele dizendo, está aqui Macla, Noa, está aqui a Tirza, está aqui a Milca, aleluia, irmão. Elas foram numerando, cada uma está aqui, aleluia. E nós queremos aquilo que é nosso por direito, aleluia. Quem sabe você veio aqui também neste trabalho e tem questionado a Deus com algo que Satanás tirou de você. Quem sabe você veio aqui nesse trabalho e tem questionado alguma coisa que você ainda não alcançou. Mas eu tenho uma palavra para você, aleluia. Fiel é aquele que fez a promessa. E se ele prometeu, ele vai cumprir, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus.
O que mais nós aprendemos aqui com essas mulheres? Demonstraram fé em Deus. Aleluia. Por quê? Quando elas chegaram diante de Moisés, elas disseram e foram citando: olha, nós estamos aqui porque Deus fez uma promessa aos nossos pais, que daria a terra que mana leite e mel. Ou seja, elas estavam ali firmadas em uma promessa. Qual promessa? Promessa que havia sido feita a Abraão mais de 400 anos atrás. Aleluia. Que quando Moisés chegou lá no Egito, disse: olha, Deus me enviou aqui para libertar vocês e para colocar na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais, Abraão, Jacó e Isaac. Isaac e Jacó. Então elas estavam firmadas numa promessa. Você está aqui caminhando, marchando, firmado em qual promessa? Na promessa do dirigente da igreja? Na promessa da presidente do sítio de oração? Na promessa do pastor presidente lá de Paraná? Ou você está firmado na promessa daquele que é fiel para cumprir a promessa? Porque os homens não são falhos, mas o Senhor que fez a promessa, Ele vai cumprir. Aleluia. Amém, Jesus. O Senhor diz em Isaías, capítulo de número 49, melhor dizendo, versículo 15. Ele diz: pode a mãe esquecer do filho que amamenta? É uma pergunta. Todavia, se essa se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Aleluia. No versículo de número 16 ele tem: pois eu, Senhor, te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Aleluia. Por que ele não esquece? Porque ele te tem gravado na palma da mão. Toda hora que ele olha, ele vê o teu nome ali. Toda hora que ele olha na mão, ele vê o teu nome ali. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Essas mulheres estavam firmadas nessa promessa. A terra prometida, a terra que mana leite e mel. Aleluia. Nós não temos irmão, nosso pai morreu. Aleluia. Mas nós vamos em busca daquilo que é nosso. Aleluia. O que mais que nós aprendemos aqui? Elas demonstraram coragem. Irmão, naquela época em que a mulher era discriminada, naquela época em que a mulher não tinha voz ativa, reunir 5 mulheres, 5 irmãs, e dizer: vamos lá, tem que ser de coragem, tem que ser mulher de atitude. Aleluia. O que mais nós vimos aqui? Elas demonstraram conhecimento espiritual e temor a Deus. Olha o versículo de número 3, ele diz assim: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, a congregação de Corá. O que é isso? O nosso pai morreu no seu próprio pecado. Qual foi o pecado? Da incredulidade. Quando os 10 espias vieram e deram um relatório negativo, o povo todo pereceu. Porque Deus disse: esse povo não vai entrar na terra da promessa, a não ser Caleb e Josué, que creram. Então, Zelofeade morreu por causa da incredulidade dos 10 espias. Mas elas, aleluia, não fizeram parte. Elas tinham direito. E elas disseram: nosso pai não se levantou contra Moisés. Nosso pai não se levantou contra o Senhor. Ele apenas morreu no pecado da incredulidade dos 10 espias. Aleluia, Jesus. Então elas tinham conhecimento espiritual e tinham temor a Deus. Aleluia. Então, se você quer ser vitorioso, se você quer ser vitoriosa, a primeira atitude nossa é ter temor a Deus e conhecimento espiritual. É por isso que Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É por isso que lá em 2 Pedro 3,18 ele diz: cresçamos na graça e no conhecimento. Aleluia. É por isso que no Salmo de número 128, que é o Salmo da família, o Senhor diz lá: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher como será? Será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. E os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa.
eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Que ligou para você ligar para ele. O temor Tô bem que eu terminar aqui. faz Deus romper essas barreiras todas ali. Vamos mais uma lição aqui que elas nos ensinam. Demonstraram determinação. Por que determinação? Porque elas foram determinadas. Nós viemos aqui reivindicar a terra que Deus prometeu. Aleluia. Irmão, tem momento que nós temos que ter determinação. Tem momento que nós temos que ser determinados. Tem momento que nós não podemos ficar em cima do muro. Tem momento que nós não podemos ficar em meias palavras. Por isso que Jesus disse que as vossas palavras sejam sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então nós temos que ser homens e mulheres que você tem que tomar uma atitude, dar uma palavra e acabou. Foi o que essas mulheres fizeram. Nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos, por quê? Porque a oportunidade de nós termos a nossa herança é hoje, é agora, aleluia. Irmão, as oportunidades estão passando diante de você, aleluia. As oportunidades batem na tua porta todo dia. Só que eu quero te dizer uma coisa: aquela oportunidade que passa e bate na tua porta e vai embora, ela nunca mais voltará. Pode vir outra, mas aquela já foi. E um dia eu ouvi alguém dizendo: as oportunidades são carecas. Elas não têm cabelo para você grudar. Aleluia. Tem. Passou, já era. Quantas oportunidades eu e você já perdemos na vida? Aleluia. Se nós pararmos aqui hoje e começarmos a trazer a memória, quantas oportunidades nós perdemos no decorrer da nossa vida. Aleluia. Mas que a partir de hoje você não venha perder nenhuma oportunidade que o Senhor colocar diante de você. Aleluia. Vamos aqui em frente. O que mais essas mulheres nos ensinaram? Preocupação com o futuro da família. Olha que coisa. Você tem se preocupado com o futuro da tua família? Aleluia, Jesus. Aonde é que estarão os nossos filhos se eles partirem hoje? No céu ou no Hades, inferno? A preocupação com o futuro da família. O que serão os meus filhos amanhã? Porque o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. E o que eu estou colhendo hoje, foi o que eu plantei ontem. Se você quer ter um filho médico, advogado, como é que nós preparamos os nossos filhos? Com antecedência, não é isso? Você coloca na escola, força ele a ir para a escola, porque filho nenhum gosta de ir para a escola. Você força ele a ir para a escola, você força ele a se preparar, aí amanhã ele é um médico formado, exercendo a profissão. Mas começou aonde? Lá atrás. Aleluia. Então, que nesta manhã, nós possamos sair daqui, sabendo que o nosso futuro depende do nosso Aleluia, hoje. Deus. Quem quer ter um futuro brilhante, começa a plantar hoje. Oh, glória. Quem quer colher amanhã, tem que começar a semear hoje. Isso tem uma coisa. Tudo que você semeia, você colhe. Porque existem sementes boas e sementes ruins. Mas ambas produzem. Se você planta espinho, nasce espinho. Se eu planto algo de bom, nasce coisas boas. É a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, certamente vai colher. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos em frente. Essas mulheres demonstraram preocupação com o futuro. Qual a preocupação? Da terra. Porque se elas entrassem na terra de Canaã e elas não tivessem o direito garantido, o lote garantido, elas iam ficar como? Perambulando, dependendo dos outros, dependendo de ajuda. Lembra de Ruth, a Moabita? Foi para as terras de Israel colher das migalhas que caíam.
Ela não tinha terra. Noemi tinha perdido a terra. Até que Boaz resgatou a terra e devolveu para Noemi. Essas mulheres não queriam isso para elas. Aleluia. Essas mulheres queriam o quê? Um futuro brilhante. Aleluia. Quem sabe você está aqui, mas você também tem sonhos. É verdade. Quem sabe você está aqui, mas você tem projetos de futuro. Mas o que fazer para alcançar? Comece a lutar e a trabalhar hoje, porque Deus vai conceder os desejos do teu coração. Aleluia. Aleluia, Deus. O que mais essas mulheres nos ensinam? Que elas eram mulheres sábias. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 14:1: toda mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. O que é a mulher sábia? O marido chega em casa bravo, nervoso, por alguma coisa que aconteceu. E ela, que é sábia, ela deixa passar a tempestade, deixa passar o vendaval, para depois então ela ir comunicar. Porque se ela for logo de imediato, despejando um monte de coisa, vai entrar em conflito. A mulher sábia, ela sabe esperar o momento certo para ela trazer uma notícia ruim. Porque o filho aprontou, ou o filho reprovou, ou o filho fez alguma coisa, e o marido chega em casa, a mulher espera o momento certo. Imagine, a filha aprontou alguma, que às vezes é até irreversível, engravida pela rua, e a mãe tem que dar a notícia para o marido. Aí pega o camarada num momento que ele está meio virado, vai dar problema. Aí vai dar o quê? A Lei Maria da Penha. Vai cair lá no presídio. Não é isso? Então seja uma mulher sábia. Aprenda a edificar a tua casa. Vamos aqui, senão a gente não chega lá onde eu quero. Outra aqui. Elas demonstraram serem mulheres de desafio. Aleluia. Porque elas foram correr atrás daquilo que era delas. Aleluia. Mulher de desafio, ou seja, eu não quero nem saber se a tribo A, se a tribo B, se a tribo C está dizendo que eu não tenho direito. Eu vou correr atrás do que é meu. Aleluia. Mulher de desafio, ela não quer saber o que diz o vizinho da direita, o que diz o vizinho da esquerda. Ela não quer saber o que os seus parentes vão dizer. Quer saber o seguinte: é o que o Senhor vai dizer. Aleluia. Amém, Jesus. Tem muita gente andando, meu irmão, segundo o conselho do ímpio. Tem muita gente sentando na roda do escarnecedor para ouvir as coisas. É por isso que no Salmo de número 1, o que a Bíblia diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda do escarnecedor e nem se detém no caminho do pecador. Aleluia. Qual é o prazer dele? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia. E nela medita de dia e de noite. O que mais essas mulheres demonstraram aqui? Eu estou correndo porque é muita coisa. Você já vai começar a entender o propósito. Terra era uma promessa divina. Quem tinha feito a promessa para elas? Quem tinha feito a promessa para Moisés? Quem tinha feito a promessa para o povo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Aleluia. Deus havia feito uma promessa que ia colocar aquele povo numa terra que manava leite e mel. Então eles tinham uma promessa do próprio Deus. Aleluia. Quando Moisés disse: olha, eu vou lá no Egito tirar o povo, mas o que é que eu vou dizer para o povo? O Senhor disse: diga a eles, o eu sou me enviou a vós. Aleluia. O eu sou fez a promessa. Aleluia. Irmão, quando Deus fala dessa maneira, eu sou, não tem demônio que fica na frente. Quando Jesus disse, as irmãs chegaram e disseram: olha, o nosso irmão Lázaro já está enterrado, tem 4 dias. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição. Aleluia. Naquele momento a morte teve que bater em retirada. Aleluia. Quando ele disse: eu sou a luz do mundo, naquele momento as trevas da escuridão do sol e do céu teve que bater em retirada. Quando ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia, os famintos também, aleluia, tem que passar, porque ele é o pão que alimenta, ele é a ressurreição, ele é a luz do mundo, aleluia, ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia.
Ele diz que limpará dos nossos olhos toda lágrima. No dia que nós chegarmos na terra da promessa, aleluia, o choro, a Bíblia diz, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje você sofre, hoje você é apedrejado, hoje você está sendo caluniado, hoje você não tem às vezes nem o que comer, hoje você não tem uma roupa nova, hoje você não tem aquilo que deseja seu coração, mas vai chegar um dia em que o Senhor vai dizer, vinde bendito de meu Pai, aleluia. Vai chegar o dia em que nós nos assentaremos à mesa para participarmos do banquete com o Senhor, aleluia. É por isso que o tema do diz, olha, vem, Senhor, não é isso? Vem para fazer o quê? Para nos levar para a terra prometida, aleluia. O que mais que nós aprendemos aqui? Elas reivindicaram o que era de direito. Olha o que diz Isaías 41, 21. Apresentai a vossa causa, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Ou seja, apresente a sua causa. Deus está dizendo, traga diante de mim as suas razões, as suas demandas. Porque no Salmo 9,4 diz assim, pois tu tens sustentado o meu direito, a minha causa, tu tens se assentado no tribunal, julgando justamente, aleluia. Irmão, Deus está num tribunal, julgando a minha e as tuas causas. E mais, julgando justamente. Alguém se levantou contra você? Deixe que o juiz está assentado no tribunal julgando. Alguém está lhe perseguindo, está lhe caluniando, alguém está lhe fazendo tudo contra você? Deixe que o Senhor, aleluia, vai julgar. É por isso que ele diz, olha, deixe que eu julgue. Ele não manda a gente julgar. Ele diz, deixe que eu julgue. E no momento certo o Senhor vai te colocar por cima. Aleluia. O que mais nós aprendemos aqui? Elas acreditaram em Deus, que o Senhor poderia mudar o estatuto. Havia um estatuto. Só o pai que tem filho homem tem direito. Mas elas sabiam que Deus poderia mudar o estatuto. Aleluia. Talvez você está dizendo, mas a minha causa não tem jeito. Não tem jeito para o homem. Não tem jeito para você. Mas Deus pode revogar a causa. O Senhor pode rasgar aquela nota promissória. O Senhor pode rasgar aquela situação. Aleluia. Ele pode cancelar aquilo lá e te colocar em destaque. Aleluia. O que mais aqui que nós podemos aprender com essas mulheres? Elas também queriam honrar o nome do pai. Porque quando elas chegaram diante de Moisés, elas disseram, olha, o nosso pai Zelofiade, ele morreu. Mas ele morreu no próprio pecado. Ele não estava contra o Senhor e nem na congregação de Corá, que estava se levantando contra Deus. Ele morreu no seu próprio pecado. E tem mais uma. Por que não nos daria terra o Senhor? Só porque o nosso pai não teve filho? Olha que coisa, mano. Por que que o nosso pai não vai receber herança pelo fato de ele não ter um filho homem? Elas estavam ali reivindicando um direito. Elas estavam ali apresentando as razões delas e reivindicando um direito. E o que é que Deus falou a Moisés? Porque olha só, Moisés está diante do sacerdote Eleazar e diante de 12 homens, príncipes, cabeça de tribo. Mas Moisés não questionou com os homens. Moisés não tirou a opinião com eles. Moisés disse, eu vou levar a causa de vocês perante o Senhor. Aleluia. E quando ele chega diante do Senhor, a palavra de Deus é, as filhas de Zelofiade falam retamente. Ou seja, Deus estava dizendo, aleluia, eu aprovo a atitude delas. Aleluia. Desde o momento em que elas se levantaram para reivindicar a causa, eu já estou trabalhando em favor delas, aleluia. Irmão, quando nós nos levantamos em oração, quando nós nos levantamos em um propósito, Deus já está trabalhando em nosso favor, aleluia. Aleluia! Eita glória! O Senhor está no trono, só esperando uma atitude minha e sua. O Senhor está lá no trono só esperando. Abre a boca, fala uma palavra para mim trabalhar. Quantas vezes, irmão? E nós ficamos ali parados. Meu Deus, o que eu vou fazer? Lembra de Moisés no mar?
E agora, o mar vermelho, o exército atrás. Senhor, o que é que eu vou fazer? Moisés, o que é que tu tem na mão, Moisés? Ah, Senhor, tem um pedaço de pau, um cajado. Então toque esse cajado nas águas, aleluia. Irmão, Deus nos deu autoridade. E nós muitas das vezes ficamos parados. O profeta Ezequiel chega diante de um vale de osso seco e começa a questionar. Começa a olhar. E o Senhor, Ezequiel, o que você está vendo aí? Ah, Senhor, eu estou vendo um vale de osso seco e é muito, e tem mais, é muito sequinho e tal. Aí o Senhor, não, então peraí, vamos andar em volta. Começa a andar em volta, para ele ver a real situação do problema. Aleluia. Isso chama, irmão, movimento. O problema se levanta, você não pode ficar parado. O que é isso? Você tem que se levantar, ir para lá e para cá. Você tem que procurar uma saída. Peraí, Senhor, se eu for por aqui eu saio, se eu for por aqui eu saio. Deus procura para Ezequiel. Ezequiel, vem cá. Pode esses ossos reviver? Qual foi a resposta? Tu sabes. O profeta olha para ele e diz, peraí, eu acredito que o profeta nesse momento faz isso. Deus pode estar brincando comigo. Não é isso? Deus está brincando. Senhor, tu sabes. Aí Deus disse, então, já que eu sei, o trabalho é contigo. Profetiza sobre esses ossos. Fale aos ossos. Aleluia. Aleluia. Irmão, tem coisa que é eu e você que temos que fazer, aleluia. Aí nós sentamos lá no banco, né? Sentamos lá na nossa poltrona ou na nossa rede, balançando. E aí a gente fala, Deus, visite a irmã lá no hospital. Deus, visite aquele meu parente lá. Irmão, o Senhor disse, ide, ide, ide. E eu estou convosco até a consumação dos séculos, aleluia. Ir lá, falar, orar, profetizar, sou eu e você. Agora fazer o milagre, aí é com o Senhor, aleluia. Operar maravilhas, aí é com o Deus de Israel. Oh, glórias! Ir lá, falar, orar, botar a mão, eu e você temos que fazer. Agora o milagre, aí é com o Senhor, aleluia. Fazer o milagre, trazer de novo a vida, aí é com o Deus Todo-Poderoso. Essas mulheres conheciam, elas sabiam, se Moisés for diante do Senhor, ele vai revogar essa causa, ele vai mudar essa história. Vamos aqui em frente. A resposta do Senhor é a favor delas. Números 27, 6 e 7. Olha o que é que diz, vou ler. Versículo 6. Moisés levou a causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 7, as filhas de Zelofeade, fala retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai passará a elas. Aleluia. Olha que coisa. Moisés, dá herança para Zelofeade, sim, e mais, a herança, como ele já morreu, pega a herança e passa para elas, aleluia. Irmão, a partir daquele dia, estava estabelecido em Israel um estatuto, porque o Senhor falou, Moisés, coloca isso aí como estatuto eterno, aleluia. A partir de hoje, é direito em Israel, se o homem não tiver filho, a filha tem o mesmo direito, aleluia. Aleluia! Eu e você temos os mesmos direitos no céu, porque Deus não faz acepção de pessoa. Amém, Jesus. Ah, mas eu sou mulher. Ah, não sei o que, irmão, não tem negócio disso não. O nosso Deus criou homem e também criou a mulher com os mesmos direitos. Agora tem um movimento aí, tem um movimento chamado movimento feminista, que no ano de 2006, Copacabana, Rio de Janeiro, fizeram uma marcha, e aí colocaram uma faixa na frente, dizendo assim, Marcha das Vadias. Olha o nome, Marcha das Vadias. E era, por quê? Porque as mulheres vinham sem a parte de cima da roupa, mostrando os seios, outras vinham com um shortinho bem curtinho, reivindicando direito feminista. Que direito era esse? Direito a abortar, porque o corpo é delas, elas fazem o que querem. Mas a igreja do Senhor, representada por essas 5 mulheres, a marcha é diferente, aleluia. É em prol de algo de Deus, é em prol de algo espiritual, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aleluia. O nosso corpo é santo, o nosso corpo, o Senhor habita nele, aleluia. Oh, aleluia. Essas mulheres
sabiam. Verdade, meu Deus. E a marcha delas até hoje está surtindo efeito. Porque nós estamos falando delas aqui. Aleluia. Vamos em frente. Só que não parou por aí. Porque vá comigo aí no capítulo 36. Abre aí. Números 36. E deixa aberto aí, que daqui a pouco nós vamos pular para um outro aí. Número 36. Olha o que ele diz. E chegaram os cabeças dos pais da geração das filhas de Gileade, dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram. Olha o que eles falaram. E falaram diante de Moisés e diante dos maiorais das cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar a terra de meu Senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. A meu Senhor foi ordenado pelo Senhor, Deus, que a herança de nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos de outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu, os filhos de Israel e a sua herança, acrescentará a herança da tribo daqueles com que se casaram. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés ordenou aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo das filhas dos filhos de José fala bem. Então a palavra do Senhor que mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: seja por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Amém, Jesus. O que nós aprendemos aqui é que quando você adquirir algum direito, quando você reivindicar algum direito, quando o Senhor lhe abençoar, quando o Senhor começar a fazer você prosperar, prepare-se para os ataques que virão de dentro da sua parentela. Aleluia. Porque quando elas receberam um documento dizendo que elas tinham direito da herança da terra, os primeiros que se levantaram contra elas foram os cabeças da tribo delas, dizendo o quê? Peraí, agora elas têm direito da terra, e se elas casarem com homens de outra tribo, então a nossa herança vai ser dividida, irmão. Aí entra a ganância do homem, aí entra a avareza do homem, aleluia, querendo o quê? Impedir a bênção delas, mas o Senhor determinou: não, a bênção é delas, aleluia. E tem mais, a única coisa que eu posso aconselhar é que elas se casem dentro da sua parentela. Amém, esse conselho ainda serve para nós hoje. O que é isso? Casar no meio da parentela é não ir buscar mulher estranha, é não ir buscar homem estranho, é casar no meio da nossa família cristã, que tem o mesmo alvo, que tem o mesmo propósito, que é ir morar no céu. Aleluia. Agora, os problemas vão vir? Vão. Os ataques vão vir? Vão. E não vai ser de fora, vai ser de dentro da sua casa. Aleluia. Aqui eram os próprios deles. Peraí, não, essas mulheres não podem. Ah, quantas vezes se levantam? Quantas vezes as pessoas se levantam no nosso ministério e é pessoas do nosso meio. Olha aí, agora porque Deus está usando a irmã no louvor, agora ela todo culto ela quer cantar, agora quer sair aí fazendo obra missionária. Olha, agora porque Deus está usando aí na palavra, porque Deus está usando na pregação, agora já acha que é o irmão. Os levantes vêm de dentro de casa, aleluia. Mas o Deus Criador, o Deus que nos levantou, é Ele quem vai cuidar de nós. Aleluia, verdade, Jesus. Ontem eu conversava com meu filho e eu disse: olha, ele é que botaram não sei o que no Facebook lá contra a minha pessoa. Eu falei: então responda da seguinte maneira: fale mal ou fale bem, fale de mim, assim vocês vão estar me divulgando. Aleluia. É a melhor coisa, meu irmão. Fale mal, fale bem, fale de mim e me divulgue cada vez mais, porque maior é o Senhor que está conosco. Aleluia. Amém, Jesus. Nós não podemos entrar na guerra do diabo. Deixa o diabo para lá, irmão. Nós temos um alvo, nós temos um propósito, que é o céu. Amém. Aleluia. Essas mulheres não estão preocupadas com o que falavam delas.
Essas mulheres não estavam nem aí. Não, nós queremos é a terra que o Senhor nos prometeu. Onde é que estava o olhar delas? Para a promessa, aleluia. Elas não estavam olhando para a direita, nem para a esquerda. O olho delas estava firme, era na promessa. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, aleluia. Enquanto você estiver olhando para Jesus, pode levantar o vento daqui, pode assoprar o vento de cá, alguém pode te tacar pedra, irmão, você estará firmado na rocha, aleluia, e estará indo em frente. Aleluia, Jesus. O que mais nós aprendemos aqui? Depois que elas obedeceram, concordaram com Moisés e casaram dentro ali da sua parentela, aí vem um problema, porque Moisés morreu. Olha aí, pastor, Deus fez a promessa a elas através de quem? De Moisés. Mas agora Moisés morre. Elas ainda não tinham recebido a terra, não receberam. Agora Josué, o novo líder, assume. E agora? Pula aí para Josué capítulo 17. Vai em frente aí rapidinho. Josué capítulo 17. Josué 17, versículo 3 e 4. Olha o que ele diz. Zelofiade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas. Macla, ele repete tudo de novo. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué. Espera aí. A primeira vez elas foram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Moisés. Agora elas vêm a segunda vez diante de Eleazar, o sacerdote, agora diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo, olha o que elas disseram. O Senhor ordenou a quem? A Moisés, que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Muitos anos se passaram. Moisés agora era morto. Mas Josué foi alertado novamente. Imagine elas de novo. Convoca as irmãs, faz de novo a mesma caravana, faz de novo a mesma marcha. Só que agora diante de quem? De Josué. Vão elas lá, as 5, novamente. E chegam lá. Josué, nós viemos aqui reivindicar a nossa herança. Peraí, que herança? Deus falou a Moisés que quando nós entrássemos na terra, nós teríamos direito. Aleluia. E aí a Bíblia diz, e conforme foi o dito do Senhor, Josué passou a elas a herança. Isso nos fala de perseverança. Isso nos fala de quê? De atitude de perseverar. Isso nos fala de quê? De compromisso. Aleluia. Isso nos fala também, irmão, de unidade da igreja. Aleluia. Porque quando a igreja está unida, pode passar tempo, pode até passar anos, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia. Eita glória. É por isso que a Bíblia diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Anos se passaram. É comum no meio de irmãos, principalmente onde há 5 irmãs, é comum uma sempre se levantar contra as outras. Eu falo isso com conhecimento. Por quê? Porque na minha casa nós éramos em 8 irmãos. Primeiro 7. Eu, o mais velho, o único homem da casa. E 6 irmãs. 6 irmãs. Agora imagine. Levou tempo para minha mãe ter o último caçula, que também foi homem. Eu já tinha 16 anos quando nasceu o último. E eu, no meio daquele monte de irmãs, às vezes eu tinha que intervir, porque uma pegava no cabelo da outra e puxava para cá, havia pensa num negócio.
Se uma pegasse o sapato da outra ou tocasse alguma coisa, já era motivo de briga. Agora, o que me chama a atenção é que essas 5 irmãs estiveram unidas na primeira marcha diante de Moisés e anos depois estiveram unidas também para ir diante de Jesus. E se você permanecer unido aqui neste lugar, Deus fará grandes maravilhas aqui neste lugar. Aleluia. Comprar lá no mercado. Você compra fiado lá. Não tem dinheiro mais não. O que é que nós aprendemos sobre a unidade? Já estou terminando, pastor. Mais 5 minutinhos e eu encerro. O que é que nós aprendemos? Vou até atropelar aqui para chegar na unidade da igreja. Porque tudo que eu falei até aqui, irmão, foi só para chegar na unidade da igreja. Tem que ver com os pratos vendendo no pacote. O trabalho que nós lemos até aqui foi para chegar na unidade da igreja. Porque essas mulheres hoje representam a igreja de Jesus Cristo na terra. Aleluia. Essas mulheres representaram Israel lá naquele tempo. Elas representaram todas as mulheres das tribos de Israel. Só que hoje para nós, elas estão representando a unidade da igreja na terra. Aleluia. Primeiro, eram quantas mulheres? 5. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, o Senhor fala de 5 dons ministeriais. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é isso? De trás para frente. Mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. 5 dons ministeriais. Qual o propósito? Qual o objetivo? Para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós cheguemos o quê? À unidade da perfeição. Aleluia. Para que nós cheguemos à unidade. É por isso que em João, capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um. É por isso que na oração, capítulo 17 de João, o Senhor ora pelos discípulos para que eles também chegassem a essa unidade. Aleluia. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 10, abra lá rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Romanos, Coríntios. 1:10, olha o que é que diz: rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Olha aí, que todos digam a mesma coisa, o mesmo falar, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aleluia. Em um mesmo sentido, ou seja, caminhando para o mesmo propósito, caminhando para o mesmo alvo. E mais, ele diz aqui, e em o mesmo parecer. Parecer aqui não é aparência não. O mesmo parecer é o quê? Que todos trabalhem em prol de algo. O que é isso? Expandir o reino de Deus. Então nós estamos aqui diante de uma palavra que nos faz refletir sobre a importância da unidade da igreja. Aleluia. Se eu e você queremos ser vitoriosos, nós temos que andar em unidade. Se o marido quer ser vitorioso no lar, ele tem que andar em unidade. É por isso que Jesus disse que o homem deixará o seu pai, a mulher deixará também a sua família, e unir-se-ão e serão ambos uma só carne. Se o marido puxar para cá e a mulher puxar para lá, a casa estará dividida. E é lá em Mateus, o Senhor diz que um reino dividido não subsistirá. Uma igreja dividida, ela não cresce. Uma igreja dividida não chega a lugar nenhum. Um círculo de oração dividido não receberá vitória nenhuma.
É por isso que a igreja tem que andar no mesmo propósito. Estas 5 mulheres representam bem o círculo de oração. Aqui nós podemos ver o primeiro círculo de oração. 5 mulheres e um propósito. Qual era o propósito? A herança da terra. Amém. As irmãs se uniram com um propósito. Nós vamos fazer a nossa festividade. Agora, qual é o propósito? Ganhar algo? Despertar o povo para a volta de Jesus? Para que haja batismo com o Espírito Santo? Irmão, tem que ter o propósito. Quando nós nos reunimos para uma campanha, quando nós nos reunimos em oração, tem que ter um propósito. Por isso que o Senhor diz: se 2 de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa, aí Deus concorda no céu. Mas qual é o propósito? Trouxeram o cego diante de Jesus. Jesus olhou, viu, o homem era cego, mas falou: qual é o teu propósito? O que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. É um propósito. Por que tu estava me clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Você quer dinheiro? Não está escrito isso na Bíblia, mas nós podemos conjecturar. Você quer dinheiro? Você quer que eu te dou uma palavra? Não, Senhor, eu quero ver. Jesus disse: então seja feito segundo a tua fé. Então veja. O propósito. O propósito. Essas mulheres, quando saíram lá dos seus acampamentos, nós vamos até Moisés. Espera aí, Moisés agora morreu. E agora a promessa, o que alguém falou? Moisés, olha, a promessa de vocês já era. Não, espera aí, reúne as irmãs. Agora já estão casadas. Chama uma, chama a outra. Vem cá. Vamos lá, diante de Josué. Aleluia. Irmão, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que hoje intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo, que hoje intercede por nós. Agora nós vamos lá. Nós vamos aonde? Nós vamos lá, no Santo do Santo. Aleluia. Entrar e apresentar nossas razões. Entrar e apresentar a nossa causa. E dizer: Senhor, eis aqui as minhas razões. Agora o Senhor julga entre mim e aquela pessoa. O Senhor julga entre o que eu estou fazendo e o que o diabo está fazendo contra mim. É o Senhor quem vai julgar. Aleluia. E Deus certamente vai ficar do teu lado. Aleluia. Essas mulheres tinham um propósito: a unidade da igreja. Porque através delas, Deus mudou a situação. Foi estabelecido um decreto ali. Aleluia. Elas tomaram posse. Elas foram fiéis até o último dia. Por quê? Porque elas obedeceram em tudo. Inclusive até no relacionamento íntimo. Alguém meteu o dedo lá e elas tiveram que se sujeitar. Mas foram obedientes e casaram com a sua parentela. Aleluia. Por quê? Porque eram mulheres tementes a Deus. Eram mulheres que tinham propósito. Eram mulheres gratas ao Senhor. Aleluia. Irmão, como é importante a nossa gratidão para com Deus. Elas não esqueceram do Deus de Israel. Aleluia. Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar da importância da unidade da igreja. Se você quer ser vitorioso, se você quer ter vitória na sua vida, ande em união. Aleluia, meu Deus, é verdade, Jesus. É um negócio dentro das igrejas que eu não sento do lado da irmã fulana. É um negócio dentro da igreja que eu não me dou com o irmão fulano. É um negócio dentro das igrejas que se o irmão fulano for pregar, eu vou embora. Se a irmã fulana for cantar, eu me levanto e saio para fora. Irmão, essa coisa tem que acabar. Porque o Espírito Santo, ele age quando todos estamos no mesmo propósito. Glória a Deus. Aleluia, a igreja primitiva, e todos estavam unidos na comunhão, no partir do pão e nas orações, e o Senhor a cada dia acrescentava o número deles. Aleluia. Se você quer ter vitória, ande em unidade. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, é verdade. Vamos colocar de pé em nome do Senhor. Ainda tínhamos muita coisa para falarmos aqui sobre a questão da unidade da igreja. Espírito Santo. Porque a unidade da igreja fala do quê? Que Jesus é o cabeça do corpo. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Paulo diz assim: peraí, se a orelha dissesse ao olho que não faz parte do corpo, não faria parte do corpo? Se o pé dissesse que não faz parte do corpo, não faria ele parte do corpo? E se a minha mão dissesse: não, eu não faço parte do corpo, não faria parte do corpo? Sim, claro que faz. Então eu e você, nós fazemos parte do mesmo corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Aleluia. Agora, por isso que nós devemos andar unidos. Porque
Porque se o teu dedo sofre alguma coisa, todo o teu corpo sofre dor. Se você machuca a sua unha, todo o seu corpo sofre dor. Aquele irmão que está lá no último banco, se ele está sofrendo, com o coração ferido, se ele está lá chateado com alguma coisa, o Espírito Santo também vai estar entristecido e vai impedir de haver uma liberdade no meio da igreja. Aleluia. É por isso, irmão, que nós temos que ter muito cuidado. Às vezes uma palavra a gente fere o irmão, às vezes uma palavra você fere alguém, e às vezes nós não temos a humildade de pedir perdão, ou da pessoa vir até nós e dizer: olha, não gostei daquilo que você falou, que o senhor disse. Irmão, nós temos que reconhecer, nós seres humanos somos falhos, nós seres humanos erramos. Agora nós precisamos o quê? Ter a humildade de reconhecer e dizer: não, se eu errei, então me perdoe em nome de Jesus, vamos morar no céu, aleluia, vamos caminhar, vamos receber junto a terra que nos está prometida. Aleluia. Que nesta manhã esta palavra possa falar mais no seu coração, que haja propósito na sua caminhada, que haja mais compromisso na obra do Senhor, na unidade da igreja. Eu não gosto de trabalhar com o irmão. Então ore a Deus, peça que o Senhor te dê sabedoria para você conseguir trabalhar com Ele. Todos nós dentro da igreja temos algo que desperta no Senhor. Você acha que Deus nos chamou por acaso? Você acha que Deus pagou um alto preço por mim, por você, por acaso? Por que o diabo está interessado na sua alma? Porque você tem um grande valor para Deus. Por que o diabo ele investe tão pesado contra a igreja? Porque ele sabe que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Se ele não pode atingir o próprio Deus, ele atinge a mim e a você, que somos a imagem, a semelhança de Deus. Aleluia. É Deus. Eu convido os irmãos, as irmãs, os irmãos que quiserem vir aqui à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Uma das irmãs quiser louvar a Deus, pode louvar em nome de Jesus.